Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Aqui, pastor Urandi Ramos. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar com vocês para hoje tratarmos da lição de número 5 da nossa revista CPAD, cujo tema é o avivamento na vida da igreja. Olha só, aqui, ó, coisa linda, né? Então, bora lá. Ok? Então, hoje nós temos aqui a oportunidade, mais uma vez, de poder aprender juntos da palavra de Deus. Quero convidá-los a curtirem o canal, curtir esta aula, compartilhar o link desta aula com mais outras pessoas, se inscrevam no canal Bíblia para o Cotidiano, canal este que é gerenciado pelo meu amigo, presbítero Tony Pinho, do qual tenho a honra de ser amigo. Também compondo aqui o quadro, né, de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Esse ano eu estou trabalhando com vocês a lição CPAD. Ok, meus irmãos? Então, simbora. Quero iniciar essa aula com uma oração a Deus, pedindo a graça do Espírito Santo para discorrer esse tema junto com todos vocês. Querido Deus, amado Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade, pedindo a Deus a graça e a direção do teu Santo Espírito para que possamos discorrer sobre essa temática neste dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, seguindo avante, bora que o tempo urge, como diz o bom mineiro, né? Meus irmãos, nós vamos, então, fazer a lição 5, e vocês já sabem, né? Vocês já têm ciência de que a lição 5 ela só vai ao ar no dia 29 de janeiro, né? Ou seja, domingo próximo. Eu sempre posto a lição na terça-feira anterior, ok? Até para que você possa já ter uma noção aí da aula, saber do que se trata. De repente, você assiste a aula aqui conosco e pode até também, de repente, por que não, né? Dependendo do lugar do qual você nos assiste, pegar esta aula e colocar na TV da sua casa, junto com a sua família, e poder juntos compartilhar esse momento de aprendizado da palavra de Deus, ok? Então, o nosso texto áureo de hoje está baseado em Atos capítulo 2 e verso de número 4, cujo texto diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? A verdade prática diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Então, aqui pela nossa verdade prática, a gente já pode, então, passar já a ter uma ideia do que vai ser a nossa aula hoje, né? Vamos caminhar dentro dessa ideia de batismo com o Espírito Santo e também a questão da manifestação dos dons espirituais, que são os dons disponíveis para a vida da igreja. O nosso texto de referência para uma leitura bíblica, né, em classe, ou o texto para nós desenvolver essa temática hoje, está em Atos 2, do verso 1 ao verso 13, e eu quero também fazer essa leitura com vocês. Diz-nos assim a palavra de Deus: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros:
Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os quais habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto? Que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Ok? Pois bem, esse aqui é o nosso texto de referência, e é um texto muito importante, né, para a nossa reflexão. Atos capítulo 2, até porque nós temos aqui, né, alguns pontos importantes para nós analisar. A questão, por exemplo, do Pentecostes, né, que era uma festa que a nação de Israel comemorava desde que eles começam a caminhar na terra prometida, recebem de Deus, e Moisés assim orienta eles, conforme Levíticos 23:15, diz assim o texto, né? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Então, 7 semanas, 7 semanas de 7 dias, nós estamos falando de 49 dias, né? E o Pentecostes era o 50º dia posterior à Páscoa. Ok? Então, nós temos aí essa festa de Pentecostes, e o texto diz que estavam todos reunidos, né? Esses todos que estavam lá, certamente, era um modelo diferente da igreja, né, que havia dos modelos das sinagogas, onde os homens eram maioria e tinham preferências nos cultos, né, na liturgia. Mas, conforme Atos 1:14, diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, a gente vê, né, que era muito comum, né, Jesus ser seguido por mulheres também, seguido por pessoas diferentes. Então, estavam todos reunidos, todos eles, homens, mulheres, estavam todos reunidos, e estando reunidos, eles estavam no mesmo lugar, tá certo? Então, o Pentecostes era uma festa importante, por sinal, era a segunda festa mais importante em Israel, né? A primeira é a Páscoa, e depois é o Pentecostes. E é interessante também observar, eu sempre gosto de explicar esses detalhes, né? Que a Páscoa, ela tem no seu simbolismo a entrega, né, do Cordeiro, e o Pentecostes tem no seu simbolismo a colheita, né? Chegava-se aí o tempo da colheita, dava-se o tempo da colheita. Então, essa era uma festa bem importante, né? Pentecostes, né, que é a palavra que vem do grego Pentecostos, certo? E também aí a festa da colheita, né? E nessa festa também Israel trazia sempre ofertas a Deus, né? Que é aquele texto que Moisés fala para o povo, né? Deus falando na boca de Moisés: e ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, Levíticos 23:17 diz: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento e 2 dízimos de farinha serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor, né? Então, a gente tem aí, essa festa era celebrada não de mãos vazias, tá certo? Então, não à toa, né, que o livro de Atos dos Apóstolos vai iniciar justamente com esse tema Pentecostes, né, simbolizando aí a colheita, ou seja, é a primeira colheita que vai acontecer no pós
após a ascensão de Jesus. Jesus, ele deixa os discípulos, sobe aos céus, e agora vai iniciar o período da igreja sem a presença de Jesus. Então, são os primeiros discípulos, né? As primeiras pessoas a aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. A gente tem aí no Pentecostes. Tá certo? Pois bem, a nossa introdução diz que nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. E aí, nessa lição, a gente vai ver o papel, né, do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo, analisando os aspectos dinâmicos da igreja. E, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva dos dias atuais. Então, a gente está falando de uma igreja dinâmica, né? Não é uma igreja parada, uma igreja estagnada, mas uma igreja dinâmica, uma igreja que vai estar em movimento. E esse movimento da igreja, esse mover da igreja, ele acontece justamente por conta dessa ação direta do Espírito Santo, né? Então, a igreja está operando. Os discípulos estão pregando, pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, estão falando em línguas, tem gente profetizando, tem pessoas sendo curadas, está acontecendo coisas extraordinárias no meio da igreja, e esse mover, né, esse dinamismo dentro da igreja, ele acontece por conta do agir do Espírito Santo na vida da igreja. Ok? Então, o batismo no Espírito Santo, que é o nosso primeiro tópico, é um tema bastante interessante. Diz, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição, e aí ele vai trabalhar, né, o nosso comentarista, sobre as condições para que você receba o batismo com o Espírito Santo. E aí, a gente já inicia aqui colocando algo importante, né, trazendo algo importante para os irmãos, é justamente a divergência que há, né, entre o movimento chamado da teologia reformada e do pentecostalismo clássico, né? Ou seja, as linhas calvinistas defendidas pela teologia reformada e o arminianismo clássico, o arminianismo defendido no campo do pentecostalismo clássico, ok? Bom, esses são termos teológicos, né, que a gente utiliza muitas vezes nas ministrações, mas isso, na verdade, são maneiras de você compreender uma visão teológica, e elas são diferentes e divergentes uma da outra. Por exemplo, dentro da visão da teologia reformada, ou seja, do calvinismo, o batismo no Espírito Santo ele acontece quando a pessoa ela se entrega para Jesus, né? Ela aceitou Jesus. Ao passo que no pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo, ele não é a bênção imediata, né? A bênção imediata é justamente a salvação, mas o batismo com o Espírito Santo, ele vem no segundo momento aí da sua experiência com Deus, tá certo? E aí, se você quiser compartilhar o que você acha de tudo isso, né? Se isso faz sentido para você, aí você coloca aí nos comentários o que você acha, né? Como que você vê esse aspecto do batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele acontece antes ou depois do encontro da pessoa com Jesus, tá certo? Fica aí para você refletir esse aspecto, tá? Mas aí, a primeira exigência para que alguém seja batizado com o Espírito Santo é justamente a pessoa passar pela experiência da salvação. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, e aí isso vai independer se você é calvinista ou arminiano, se você é pentecostal clássico ou de uma visão teológica reformada, teologia reformada, o fato é que o batismo com o Espírito Santo, para ambas as vertentes,
é unicamente para os salvos. Quem não é salvo não pode receber essa dádiva de Deus, né? Não era para menos, né? Pois bem, isso é um fato, tá certo? Depois, a gente tem aqui dentro da nossa lição o aspecto do arrependimento. Então, é necessário para que alguém receba esse batismo com o Espírito Santo, que esta pessoa ela venha a se arrepender, né? Pois se ela não se arrepende, ela não se converteu, e se não se converteu, ela não tem como, né? E o evangelho, na verdade, ele é um chamado ao arrependimento, né? Conforme Marcos 1:15, você vai ver que João está pregando, né? Jesus prega, os discípulos pregam, a mensagem é uma só, né? E aí Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, né? Esse arrependei-vos é metanoia, né? É mudar de vida, é você mudar a sua forma de viver, o seu modo de viver e se voltar para Deus. Então, o reino de Deus, ele tem esse foco de mensagem, né? E a mensagem é esta, tá certo? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, o reino de Deus está sendo manifesto a pecadores. Esses pecadores, uma vez arrependidos e entregando a sua vida para Jesus, eles então podem ter receber o batismo com o Espírito Santo. Ok? Pois bem, vamos seguindo aqui então. Então, falamos da segunda exigência, que é o arrependimento, e aqui, né, tem uma diferença, porque dentro do calvinismo, o arrependimento, na verdade, ele não é o primeiro passo na salvação. O primeiro passo na salvação é a regeneração. Então, Deus regenera a pessoa e ela vem para a salvação. São outros aspectos que, no outro momento, a gente pode tratar, mas não vem o caso aqui. Tá? O fato é que o batismo com o Espírito Santo está disponível para aqueles que se arrependerem. Vamos lá. A segunda condição, obedecer a Deus. Pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos fidedignos, né? Ou seja, alguém que se arrependeu de fato, de verdade, é alguém que se submete, né? Que vai estar se submetendo à palavra de Deus. Se essa pessoa ela não se submete à palavra de Deus, aí fica difícil, né? 1 de João, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em terceiro lugar, né, nós temos aqui como condição para receber o batismo no Espírito Santo, justamente o santificar-se. Então, a santificação, ela vem em dois momentos, né? Primeiro, pela palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Mas, em segunda instância, a santificação, ela se dá, ou ela ocorre, né, pelo nosso agir, né? À medida que, por exemplo, você tem vontade de pecar, mas você não peca. Então, se você não pratica o pecado, você está se santificando, se separando para Deus. Então, a santificação é o terceiro aspecto, né? Para você receber o batismo com o Espírito Santo. E é interessante também a gente observar o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele disse assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ou ninguém verá o Senhor. Né? Então, segui a paz com todos e a santificação. Pois bem, essa santificação seria o quê? Essa santificação é justamente você andar perto de Deus.
né? Você buscar de todo o coração a presença de Deus, buscar a justiça, buscar a comunhão com Deus, né? A santidade é você priorizar, né, as coisas espirituais, priorizar as coisas de Deus para a sua vida, e aí você vai ter uma vida de santidade, certo? A Bíblia diz, né, Paulo fala em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. É isso. Então, santidade. Terceiro requisito para você receber o batismo com o Espírito Santo. Eu acrescentaria aqui, ainda, que para você receber o batismo com o Espírito Santo, você precisa desejar, né? Porque se a pessoa não quer, se ela não deseja, ela não vai receber, né? Agora, nem todo mundo que deseja vai receber também. Como assim, professor? Como é que pode ser isso? Essa é uma verdade. O batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Então, quem recebe esse revestimento de poder é justamente para fazer a obra de Deus, são para obreiros, para lideranças, ok? Mas nem todo mundo dentro da igreja é um líder, concorda comigo? Hã? Nem todos que aceitam a Cristo serão líderes, serão obreiros, não é verdade? Ocuparão cargos de destaque. Por quê? Porque essas pessoas, elas... imagina se a igreja fosse só de líderes. Onde estariam os liderados, não é verdade? Então, mas também é um fato que Jesus pode batizar um membro comum da igreja? Pode sim. Eu já vi muitos casos, né, falando de experiência. Mas a verdade é que uma pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela tem uma motivação maior, né? Ela tem um desejo maior de buscar a Deus, de uma entrega maior. Tá certo? A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essas manifestações sobrenaturais do Espírito, certamente, né, foram os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, né? E a partir dali, pois eles foram os primeiros integrantes da igreja e já foram chamados com um papel muito importante para a igreja, né? E você vê que Jesus chamou 12, e mesmo dentre os 12, nem todos eles eram do grupo de líderes, né? Por exemplo, muitos deles nós não conseguimos ouvir falar deles posteriormente, né, na história da igreja. Deixa eu localizar aqui, um texto para vocês terem ideia, né? Quando nós observamos o trabalhar de Jesus com esses homens, né? Foi de igual modo? Certamente que foi, né? Certamente que foi. O ensinamento que Jesus dava para Pedro, ele dava para João, ele dava para Tomé, né? Ele dava para Simão, ele dava para todos eles, né? Mas cadê esses homens? Você não ouve falar muito deles. Por exemplo, né? Por onde anda André, né? Por onde anda, por exemplo, o tal do Tadeu? Você não sabe onde eles andam, né? Felipe saiu para evangelizar, mas você quase não ouve falar também de Felipe, tá certo? O Simão Zelote, né? Nós tínhamos dois Simão, né? Simão Pedro e Simão Zelote. Esse Simão, que era o Zelote, você não ouve falar, né? Todos os apóstolos foram escritores? Não, não foram. Todos os apóstolos foram pastores? Não, não foram. Então, a gente vê aí, né? Eles recebem o batismo com o Espírito Santo, mas nem todos tiveram um destaque, né? Tiveram
um destaque diferenciado. Então, nós temos aqui, ó, desculpa aí, bateu um soninho aqui. Eles se reúnem no cenáculo para perseverar, então eles esperam o cumprimento da promessa no cenáculo, né? Conforme lemos no capítulo 2 e verso 1, estando todos eles reunidos no mesmo lugar. Então, vem de repente, o Espírito Santo desce sobre eles, e aí eles recebem essa capacitação para falar em línguas, E isso é importante a gente observar, essa habilitação que eles vão receber para falar em línguas, né? E por quê? Porque é importante a gente observar isso, gente. Olha só. O falar em línguas, aqui de Atos 2, é importante a gente destacar que essas línguas, né, essas línguas que eles falaram, não eram línguas estranhas, eram línguas de nações. Atos 2 é língua de nações. Ok? É tanto que os povos de nações que ali estavam, eles se admiram em ouvi-los falar na língua deles, na língua nativas. Não que os apóstolos ou os discípulos houvessem estudado para falar aquele idioma, mas o Espírito de Deus capacitou eles, tá certo? Então, vamos lá. Então, essas línguas estranhas, né, na verdade, esse é um mal do pentecostalismo, né, chamado de línguas estranhas. Não é línguas estranhas. Essa língua aí, na verdade, ela é uma língua conhecida. Ok? Ela é uma língua conhecida, mas isso não quer dizer que, num outro momento, pessoas não falarem línguas. Falaram. Né? Inclusive, Paulo, no capítulo 12, de 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 10, né? Ele fala sobre, a outra operações de milagres, a outra profecia, a outro ensinamento de espírito. Aí diz que a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-la. Então, se há necessidade de intérprete, é porque a língua é desconhecida de quem fala, senão ele mesmo falava e ele mesmo interpretava. Faz sentido isso para você? O que você acha? Coloca aí suas dúvidas aí, o que você acha? Se está claro para você ou se você tem alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai tratar aqui, caso haja alguma dúvida. Pois bem, vamos lá. Seguindo aqui, então, no ponto 3, né, do primeiro tópico, diz: o engano dos cessacionistas. Não vai falar errado, hein? Não é sensacionista. É cessacionistas. E o que é o cessacionista? É justamente o movimento da teologia reformada, né? No aspecto de Espírito Santo, eles acreditam que os dons cessaram, daí cessacionista, de cessar, ok? Então, os cessacionistas é essa corrente da teologia reformada, tá certo? Então, diz aqui, de alguma igreja histórica que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Então, qual é a base que eles têm como argumento para afirmar que os dons cessaram? É justamente que Atos 2 é a língua de nações e que essa capacidade que os discípulos recebem é para pregar o evangelho a outras nações. Então,
eles iriam chegar numa nação onde eles não conheciam o idioma, eles iam ser tomados pelo Espírito Santo e iriam, então, evangelizar. E aí, como a igreja foi crescendo ao longo do tempo, chegou uma hora que esses dons, eles cessaram. Mas não é verdade, não, irmãos. Os dons são atuantes. Para a glória de Deus, ontem mesmo na nossa igreja, ali onde congrega, Jesus batizou 9 irmãos com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, não tem teologia que explica essas coisas, né? Então, os sensacionistas, eles vão fazendo, né, os malabarismos, né, na interpretação da Bíblia para justificar essas invencionices, porque é uma invenção, né? Agora, por que Jesus não batiza lá com o Espírito Santo? Porque eles não creem, eles não buscam, eles não creem nisso, né? Mas nós cremos, nós acreditamos. Tá certo? Então, vamos lá. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência destinada na salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Aqui, pessoal, é uma coisa importante para nós observar, é justamente esse aspecto, né, de que Deus, ele opera, mas há um limite na operação de Deus. E aí, o que a galera faz? A galera pega Deus, põe dentro de um recipiente, né, e aí vai delimitando o espaço, né? Até onde é que Deus pode trabalhar? Olha, Deus só pode trabalhar até aqui. Deus só pode fazer até aqui. E não, Deus pode fazer aqui, ele pode fazer ali, ele faz hoje, ele faz amanhã. Ele faz quando ele quiser, ele é Deus, né? Ele é Deus, ele faz quando ele quiser. Ninguém tem autoridade para limitar, né, esse agir de Deus. Tá certo? De forma alguma. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vai transcorrer todo o período da igreja primitiva, da era patrística, na época, no período medieval, vai haver relatos, né? Eu não tenho agora a fonte para informar para vocês, e depois, até mesmo, movimentos de uma linha mais tradicional, vai ter relatos, seus fundadores, de que eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Isso não tem como negar. Ok? Então, vamos lá, no tópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. Então, a igreja nasce avivada. A igreja já nasce dentro do avivamento. Ela já nasce dentro do Pentecostes. Não tem como ela viver fora desse movimento. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque ela nasceu avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecostes. Isso ocorre sob a atuação direta do Espírito Santo. E aí a gente vê, né, que a igreja, ela é avivada, né? Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, em Êxodo 40, 34 e 35, o Espírito Santo também. Então, Moisés prepara todo o tabernáculo, deixa tudo arrumadinho, e aí, no momento de inaugurar lá, a nuvem da glória de Deus desce sobre a tenda, né, sobre o tabernáculo, e é inaugurado o tabernáculo. Assim foi com a igreja, né? O tabernáculo era a sombra da igreja no Antigo Testamento, né? Tá certo? A igreja depois do Pentecostes. Então, ela inaugura com o Pentecostes, mas depois do Pentecostes ela segue caminhando avivada, né? Pois os sinais do poder de Deus estão lá no livro de Atos, tá certo? Resultando em conversões de almas,
conforme João 16, versículo 8, Jesus prometeu que enviaria outro Consolador, ele estaria com a gente, né, estaria com a igreja, e que ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, nós observamos aqui, ó, olha só aqui, ó, conversões. Cadê? Acabei de ler aqui. Olha só, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversões e batismos. Atos 2 e 41. Atos 2, 41. Olha aqui, ó. Deixa eu buscar. Então, os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Você acha que se o Espírito Santo não estivesse atuando na vida de Pedro, Pedro não conseguiria pregar essa mensagem e alcançar tantas pessoas numa pregação só? Jamais. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, você não consegue ganhar uma alma para Cristo. Sequer, nós estamos falando de quase 3.000 almas, né? Não tem como a gente negar essa ação na vida da igreja primitiva, né? Havia também temor, sinais e maravilhas, Atos 2 e 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Havia também, né, um cuidado especial com os irmãos carentes. Olha só, os versos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém necessitava. Olha só. Aqui, pessoal, vale a gente fazer uma volta, né, ao período do texto. Então, quando você lê um texto desse, você tem que se imaginar assim: que sentido tem esse texto para o povo daquela época? Então, diz aqui assim, ó: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pronto. Mas se todos os que criam estavam todos juntos em comum aqui, estavam juntos e tinham tudo em comum, esse todos aqui compreende os 3.000 que Pedro acabou de ganhar, os quase 3.000 almas? O que você acha? Inclui os 3.000. Tá, beleza, mas em que congregação ou em que igreja ou templo caberia essas 3.000 pessoas naquele momento? Outro ponto para você avaliar: se os 3.000 estavam todos juntos lá, onde era que eles se reuniam? E se eles se reuniam, será que havia possibilidade deles se reunirem todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, professando a mesma fé? Se o Império Romano trabalhava para dissipar todo tipo de manifestação, será que o Império Romano permitiria se reunirem 3.000 irmãos de uma vez só? Certamente que não, né? Mas a Bíblia diz aqui, ó, que quase 3.000 almas se convertem a Jesus. Aí a grande questão é: como é que eles tratavam essas almas? Qual era o tratamento que eles davam para essas almas? Né? Então, eles cuidavam, diferente da igreja de hoje, que a igreja de hoje não quer mais cuidar, né? Muitos deles já não querem mais cuidar dos seus filhos, né? Os filhos na fé. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos. Dentro dos padrões hermenêuticos, isso é um fato, né? Dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação,
Então, o ministério ungido vai se desenvolver dentro desses âmbitos aí, ó. A hermenêutica, a exegese e a homilética. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar, né? A exegese tem o mesmo viés da hermenêutica, porém de um modo mais aprofundado, né? E nós temos a homilética, que é a capacidade da entrega do sermão. Envolve aspectos de oratória, né? Oratória, dicção. Então, não basta apenas pregar, você precisa ter uma voz audível, né? Quem está pregando tem que ter uma fala que quem está ouvindo compreenda o que essa pessoa está falando, né? Então, a entrega dessa mensagem, muitas vezes eu também já vi essa fase, né? De pregar numa igreja, por exemplo, e aí, quando o pastor me dá o microfone, já saí gritando, né? Porque Deus está aqui, e tal, 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 tal. E aquele grito, aquele desespero, daqui 10 minutos, a igreja já está com os ouvidos estourando, né? Porque eu estou gritando 10, 20, 30 minutos gritando. Então, a homilética, ela vai te ajudar nisso aí, né? A hermenêutica vai te mostrar as ferramentas de interpretação do texto, né? Então, por exemplo, qual é a primeira regra de ouro da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra, texto e contexto. O texto e o contexto de um texto pode ser um contexto econômico, financeiro, político, religioso, social, etc. Já a exegese, ela vai exigir do intérprete ou do estudioso, né, algo a mais, ferramentas a mais, né? Então, uma exegese mesmo de um texto, você precisa ter algumas ferramentas importantes na sua mesa, né? Ou na sua biblioteca, para poder fazer um trabalho mais importante aí de interpretação do texto bíblico. Ok? Então é isso. Bom, então diz que o batismo também vai glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou na missão do Espírito Santo, que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a vida do cristão é uma vida que glorifica a Deus, né? E por quê? Por que vai glorificar a Deus? Vai glorificar a Deus justamente porque a semelhança de Jesus, você tem uma vida no Espírito, né? Lembra que nós já aprendemos em uma das lições que Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo? Então, você também foi ungido. E se você foi ungido, você também deve glorificar a Deus pelo Espírito. Tá certo? Bom, então, vamos aqui caminhando para a nossa conclusão. E a nossa conclusão diz o seguinte: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos a razão do seu êxito, do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. É certo que houve períodos da igreja em que a igreja não dava tanta ênfase, né, a esse tal de batismo no Espírito Santo. Isso aí é um fato, né? Mas, de tempo em tempo, a igreja vai experimentando esses
esses avivamentos, né, esses despertamentos, como, por exemplo, né, o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa. Alguém diz até que as histórias apontam para isso, né, quando um grupo de 100 jovens começam a orar para Deus trazer um avivamento à igreja, e aí depois de 100 anos vem esse avivamento, né, que é o avivamento da Rua Azusa. Esse movimento que vai acontecer nos Estados Unidos, na Califórnia, liderado, né, por William Simon, né? E aí você vai ver que em 1906, né, esse movimento ele vai aglomerar muitas pessoas, e a partir dali vai acontecer esses avivamentos, esses despertamentos, esses batismos com o Espírito Santo, né? Em outros lugares. Por quê? Porque depois desse movimento, a igreja vai ganhando vida, né? Porque a verdade é essa, irmãos. A gente sabe que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Mas a palavra por si, só a palavra, ela não vai produzir muito efeito, tendo em vista que quem propaga essa palavra tem que propagar com unção, com graça, com virtude. E a pessoa só pode ser tocada pelo Espírito quando ela ministra debaixo dessa graça, dessa unção. Alguém que recebeu de fato e de verdade o Espírito de Deus. Ok? Então, meu conselho para você é que você busque o batismo com o Espírito Santo. Busque essa unção do Espírito na sua vida. Ok? Então, essa foi a nossa lição de hoje, a lição 5, sobre o tema o avivamento na vida da igreja. Tá certo? Que você possa meditar e refletir sobre esta temática e poder aplicar na sua vida. Quero mais uma vez pedir que você curta essa aula, deixe aí o seu joinha. Você também pode se inscrever no nosso canal e compartilhar essa aula com mais irmãos que amam e que gostam da escola bíblica dominical, ok? Um abraço a todos, vou ficando por aqui, pastor e professor Urandi Ramos, e que Deus abençoe sua vida, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém.